Olha, senador, o senhor está dando a este problema das medidas provisórias áreas de crise institucional, né? Para situar aqui o nosso espectador, criou-se um rito abreviado durante a pandemia, que fez com que as medidas provisórias começassem a tramitar pela Câmara. Isso deu ao presidente da Câmara poderes na escolha do relator, das medidas provisórias, na condução, da definição do texto da medida provisória, eventuais emendas, e a Câmara ficou dona do tempo também. Manda para o Senado quase na última hora, ali, com poucos dias, para que os senadores analisem. E os senhores querem restabelecer o rito original, que prevê uma comissão mista, está na Constituição, como porta de entrada das medidas provisórias no Congresso, com deputados e senadores. Agora, há como manter esse rito abreviado, afora o fato de que a pandemia já acabou, desrespeitando a Constituição? Não, não há. E não há, Josias, como, sinceramente, fazer um acordo para contornar a Constituição, a não ser se a revogue, a não ser se a emende. Não é? E para votar uma emenda, como você sabe, você precisa aprovar essa emenda com 3/5 dos votos em 2 turnos nas duas casas. Então, isso é uma coisa impossível. Uma casa do Congresso Nacional, nós vivemos o bicameralismo, abre mão de sua competência constitucional para outra casa. Você já tem esse problema do prazo que se arrasta há muito tempo. Esse problema ele não se resolve em função da discussão anterior das comissões mistas para apreciar as medidas provisórias. Isso é uma regra constitucional. O que ele está querendo é não cumprir a Constituição, usurpar o poder, a competência do Senado Federal de apreciar medidas provisórias. E ainda mais, ele diz para o governo que está querendo ajudar o governo, mas o Senado não deixa. Isso não é verdade, ele quer o poder pelo poder, para achacar, para continuar fazendo o que fez com Michel Temer, o que fez com Bolsonaro, e isso, sinceramente, não pode continuar. Agora, senador, É na um erro. sexta-feira. Perdão, Fabíola, pode ir, por favor. Não, é porque ele está falando, mas ao mesmo tempo Lula se aproxima de Arthur Lira. Na sua análise, é um erro essa aproximação? Porque a gente conversou já aqui com líderes do governo, pessoas próximas ao governo, e falam sobre essa proximidade com Lira, porque precisam do apoio com Lira. Essa proximidade de Lula com Lira, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que o problema é anterior. Você se recorda? Logo depois da eleição, o Arthur Lira defendeu a PEC do orçamento, que era uma maneira, não é, de recompor o orçamento, mas para ele era mais do que isso, era fazer uma aproximação, um encontro do governo eleito, recentemente saído das urnas, com o velho Congresso, e votando uma PEC no final do governo e do mandato dos congressistas, o que nunca se fez ao longo da história do Brasil. Você poderia ter resolvido aquele problema por uma simples medida Então foi provisória. um erro, Aliás, senador? Nesse caso, foi um erro, então, na sua análise, essa negociação de Lula? Lula errou em abrir essa negociação antes mesmo de assumir com Lira? olha, eu acho que, na medida em que o PT antecipou o apoio ao Lira, é evidente que o PT, no mínimo, se apressou muito, porque você lembra, nós tínhamos falado da possibilidade da composição de um grande bloco que uniria na oportunidade o União Brasil, o PSD, o MDB, o PT, os partidos mais próximos do presidente Lula, e esses partidos teriam amplas condições de disputar com um candidato competitivo e ganhar a presidência da Câmara dos Deputados. Mas isso não se fez, né? Veio a eleição e o Arthur Lira ele põe dificuldades para que o governo monte uma base de sustentação, compõe uma maioria. Ele chegou a dizer isso publicamente, que o governo não tem maioria. Aquilo é uma maneira de enfraquecer o governo para que ele possa, com mais poder, achacá-lo cada vez mais. Ele Agora, está vivendo, senador, ele está falando, vivendo. falando francamente aqui, o senhor mesmo está mencionando, o PT
ele reconheceu o Lira como candidato único, praticamente, da Câmara. Houve lá adversários, mas sem a menor chance de disputar. E o governo tem sido muito concessivo com o Arthur Lira e com o grupo dele. O presidente esteve com o Arthur Lira ainda na sexta-feira, às voltas com a pneumonia, recebeu o Arthur Lira, não havia ainda sido adiada a visita à China. E a perspectiva é essa, de concessões ao Arthur Lira. O senhor está dizendo que o erro começou lá atrás, ainda na fase de transição. Receia que agora o governo adote a posição do Lira. O que acontecerá se, eventualmente, o governo e o PT endossarem a posição do Lira a favor desse rito abreviado na tramitação de medidas provisórias, favorecendo a Câmara? Olha, Josias, não tem como adotar na prática, sinceramente, porque não há como fazê-lo. Isso é uma regra da Constituição, né? Você não vai facilmente mudar a Constituição, neste caso, com a Câmara usurpando uma competência fundamental do Senado Federal, porque os governos, historicamente, governam por medidas provisórias. E apreciar a medida provisória alternadamente, a Câmara indica o relator, na outra o Senado indica o relator, é um direito, né? É uma competência constitucional. Então, não basta fazer um acordo, né? O Arthur Lira está cada vez mais espaçoso na sua relação com o governo. Ele está vivendo, e eu não quero fazer crítica, uma certa abstinência, né? Porque ele estava totalmente dependente do orçamento secreto. O orçamento secreto não existe mais, a metade do orçamento secreto foi mandado para o governo federal, para os respectivos ministérios. Ele vai ter que agora conseguir esses recursos em condição de igualdade com todos os outros parlamentares, diferentemente do que ele fazia. Ele defende a volta do custeio de saúde, mas isso eu também defendo. Isso é muito importante na relação do governo federal com os municípios, sobretudo. Mas o custeio de saúde ele tem que ser transparente, ele não pode se fazer pelo orçamento secreto, né? E ele tem que garantir a igualdade entre os parlamentares para que cada um faça o que os outros fazem, do ponto de vista da concessão do custeio de saúde. E não fazer o que o Arthur Lira fazia, né? que era mandar o custeio pelo orçamento secreto. Isso, Josias, cria uma certa dependência, não é? Ele está mal-humorado, falando mal das pessoas, minimiza o problema. Quando coloca o problema, não fala que para resolvê-lo precisa revogar a Constituição, porque é um mandamento constitucional. É um pouco da abstinência. Ele precisa ser recuperado, tratado. Eu acho que no curto espaço de tempo ele vai recuperar, ele vai sair dessa dependência do orçamento secreto, e quando isso acontecer, ele vai até me agradecer. Olha, Renan, muito obrigado. Em alguns momentos eu não esperava vencer essa dependência, mas agora eu estou realmente vencendo. Obrigado a você, estou saindo do absenteísmo. Ele está vivendo um absenteísmo.